esperando. Estou esperando vocês irem entrando para conversarmos sobre o movimento de nossa coluna, sobre uma boa distribuição de movimento da coluna, como podemos... Oi, princesa! Acho que sua orelha estava coçando. A gente estava falando de você agora há pouco. Estava falando de você com manhã, que acabou de sair daqui. Tudo bom? Que bom ter você aqui, Gi. Vamos lá, enquanto as pessoas vão entrando. Oi, bem-vinda. Vamos falar sobre a coluna vertebral, como organizar, como ganhar melhor movimento, como prevenir lesões, como tratar algumas coisas através de um bom movimento, através de uma boa distribuição de movimento. Esperando entrar um pouquinho mais gente, o Instagram avisar, né? Na verdade, o Instagram avisar mais as pessoas que a gente já tá por aqui. Para começarmos. Espero que estejam todos bem por aí. E vamos lá. Para quem ainda não sabe, quem estiver por aí, nossa live é assim, tá? Inclina teu celular, põe teu celular na horizontal. Hoje eu vou demonstrar alguns exercícios que podem já estar aliviando algum tipo de desconforto, algum tipo de sensação aí de coluna presa, de coluna travada, coisas simples que a gente pode estar fazendo em casa para poder distribuir melhor o movimento da coluna, dar maior qualidade de movimento para vocês irem já se sentindo melhor aí dentro desse corpo, dentro dessa morada, dentro da casa de vocês. Bem, vamos lá. Bem-vindos. Vou desativar os comentários para não ficar nada aqui. Mas se tiverem perguntas, vão guardando aí que no final eu solto e a gente conversa, tá bom? Bem, não coloquei o tema da live lá em cima, mas direi agora para vocês. Bem-vindos, bem-vindas nesse encontro, nessa aula especial, rumo à jornada da fonte da juventude do teu corpo, tornando ele forte e flexível. Meu nome é Sinara Raquel, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates, apaixonada pelo movimento que transformou minha vida, um movimento que me faz me sentir bem, e eu tenho essa paixão de levar isso a outras pessoas, de ver corpos se movendo bem, saudáveis e desfrutando cada vez mais da vida aí por uma boa saúde, né, física, consequentemente mental. Bem, o tema do nosso encontro de hoje é os segredos do movimento da coluna. Por que uma boa distribuição de movimento é tão importante e como adquirir uma boa distribuição de movimento para essa coluna. O que é que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer os segredos, o que é tão importante, de onde parte, qual é o princípio, o básico, quando é que a gente adquire uma boa distribuição de movimento, uma liberdade de movimento e uma coluna livre, uma coluna saudável. E por que é tão importante? Bem, como foi que eu descobri, como é que eu comecei a despertar meu olhar para isso daí? Não foi lá no início, não. Eu me formei em fisioterapia, comecei a trabalhar com fisioterapia convencional, dentro de clínicas, de trabalhar com prefeitura também. Também já tinha feito algumas formações de terapia manual, onde a abordagem é muito mais do fisioterapeuta do que do paciente, né? Onde a gente organiza, a gente alinha dentro de uma sessão, a gente tem muita abordagem manual, né? É importante, Mas o que eu percebia? O paciente saía daquela sessão, daquele encontro, com conforto, sim, um corpo mais leve, mas ia para a vida
E lá, gente, era 1 hora, vamos dizer, por dia, talvez, mas normalmente em alguns encontros semanais, poucos encontros semanais, para toda uma vida, que a pessoa ia para fora, que dentro do encontro comigo, né, saía do encontro da sessão fisioterapêutica para a vida, sem consciência corporal nenhuma, sem organização corporal nenhuma. Então, assim, possivelmente no mesmo dia ele desmanchava tudo que a gente tinha feito lá. E assim, precisava de muito mais encontros para poder era uma coisa muito mais demorada, para poder realmente essa pessoa sentir um benefício quando sentia. Porque muitas vezes, assim, principalmente quando a gente ficava só na fisioterapia mais convencional mesmo, ali tratando muito mais os sintomas do que a causa. Até eu descobrir o movimento, até eu começar, foi a minha primeira formação voltada para isso, foi o Pilates, foi daí onde tudo começou, meu olhar mudou. E eu comecei a ver como é importante a gente ter uma consciência e desenvolver um corpo consciente, bem alinhado, entendendo dos movimentos, sabendo executar os movimentos. Foi a partir do Pilates, e o Pilates foi só uma cordinha, a ponta de uma cordinha, onde veio várias outras formações e meu olhar ficou muito mais apurado para isso daí. E eu consegui, de fato, trazer resultados bem melhores para minha vida e para os meus clientes, através do movimento, através de uma boa distribuição de movimento, através de uma boa consciência corporal, através de um bom alinhamento e de um movimento. Porque o que acontece? Eu vejo que muitas pessoas têm uma boa postura, conseguem ficar, né, com a postura bem alinhadinha, mas tem tanto medo, às vezes até de fazer um movimento errado, de se machucar, que termina ficando assim tão preso dentro daquele formato, né, dentro daquela estrutura rígida, né? Tem uma boa postura, mas fica tão duro, tão limitado. E o corpo da gente precisa das duas coisas. Precisa de uma boa postura, sim, precisa de um bom alinhamento, sim, mas ele precisa se mover, ele precisa ter liberdade para se mover. E ele precisa ser adaptável para uma hora que a gente precisar pegar algo, se curvar, ou entrar dentro de, tipo, brincando com minha filha. Eu agradeço muito quando eu tô brincando com ela, meu Deus, obrigada, porque eu tenho anos aí de experiência com movimento para poder conseguir fazer muita coisa, entrar debaixo de uma cadeira, entrar debaixo de uma mesa, de uma mesinha pequena, numa poltronazinha baixa, eu entro debaixo de uma, ela entra debaixo de outra, eu fico ali toda enroladinha. Tem uma boa postura nesse momento? Tem como, gente? A pessoa tá embaixo de uma cadeira, eu entro muito, eu adoro brincar disso com ela para me testar. Tem 2 poltronas em casa, ela entra embaixo de uma e eu entro embaixo de outra, parecendo um pacotinho. Tem boa postura? A pessoa tá em boa postura dentro de uma condição dessa? Não tem como, mas o corpo da gente, ele precisa ter essas capacidades de adaptação. E só através de uma boa distribuição de movimento, através de uma boa consciência corporal, é que a gente adquire essas capacidades, certo? Então foi a partir dessas formações que eu fiz, quando eu comecei a trabalhar com o movimento, entregando um bom movimento, entregando uma boa consciência para os meus clientes, foi que realmente eu comecei a ver diferença. Comecei a ver bons resultados e eles começaram também a entender mais do que estava acontecendo e levar aquilo dali para o dia a dia, porque não é só um encontro, não é só uma aula, não é só um momento que vai fazer a pessoa ter uma boa estrutura, é o que ela vai fazer no dia a dia, vai fazer muito mais diferença do que um único encontro ali com o fisioterapeuta, com o terapeuta, certo? Então, por que movimentar a coluna é tão importante? Por que ter um bom movimento na coluna é tão importante? Essa semana eu soltei uma enquete no meu Instagram perguntando sobre coluna lombar. Quem tem dor na lombar, se alonga a coluna lombar. Primeira coisa que a pessoa tenta é dar uma alongada na lombar, né, para aliviar. E enfim, o grande segredo, o principal de tudo, é a gente pensar que nossa coluna, deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem, para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Bem, visualiza comigo. Tá vendo aí? A coluna como um todo. E eu gosto de pensar, e eu quero trazer para vocês visualizarem que a região pélvica, aonde termina a coluna, né, o sacro, ali, essa pintura, o verdinho, era para estar até embaixo.
no meu ponto de vista, até essa pontinha que é o sacro, né, e vai chegando no cóccix, é coluna ainda. Toda a estrutura de alinhamento, né, da coluna e a pelve e o crânio, a gente tem que ver isso tudo como uma coisa só. E que elas têm que ter capacidades distintas de movimento entre uma e outra. E elas precisam ter também uma grande capacidade de amplitude de movimento se a gente precisar mover um todo, a gente tem que ter essa disponibilidade. E também se a gente precisar fazer micro movimentos. O corpo da gente precisa dessas capacidades para poder ser saudável. E o que eu quero que vocês observem nessa imagem é coluna cervical, pescoço e a lombar. Percebam como eles são livres. A coluna torácica, essa parte da pelve também com o sacro, tem toda uma estrutura óssea ao redor que limita o movimento de certa forma. Então são regiões que têm pouco movimento por natureza. A coluna torácica ela tem menos movimento por natureza e a região pélvica tem menos movimento por natureza. E por ter essa tendência, elas por alguma má postura ou algum vício postural ou alguma posição, algo que a gente faça, elas têm muito mais tendência a se limitarem, a ganharem restrição de movimento do que a lombar e a cervical. Por isso que a maior parte das lesões como hérnias, como processos degenerativos, acometem muito mais a lombar e a cervical, porque elas se movem muito mais, então elas ficam muito mais propensas a se machucarem. E aí o que acontece? Quando a gente sente o desconforto na lombar e na cervical é muito comum. A pessoa está sentindo uma dor na cervical, né? Aquele peso, a gente tende logo a alongar a cervical. E digam pra mim se não é verdade. A gente alonga ali até sente um alívio, mas é um alívio momentâneo. Daqui a poucos minutos esse desconforto vai estar igual. Por quê? Porque a gente não foi na causa. Normalmente, quem está precisando de mobilidade e de alongamento e de liberdade de movimento são as regiões próximas, como a torácica da lombar e a pelve, a torácica da cervical e a pelve para a lombar. A torácica também para a lombar, porque ela está no meio, certo? Então, ela vai definir a liberdade de movimento ou as lesões, vai definir não, ela vai estar como ela pode ser que ela defina, eu não quero dizer que ela é a única culpada não, porque não é, podem ter outros fatores sim que podem contribuir, mas isso é muito comum, da região torácica tá presa, tá limitada e ela oferecer ela deixar que a cervical e que a lombar fiquem de certa forma desprotegidas, fazendo muito mais movimento do que elas podem fazer. E aí gera as lesões, tanto da cervical como da lombar. E o que é que a gente precisa? A gente precisa exatamente distribuir o movimento como um todo. Não deixar o movimento, não deixar essas regiões lombar e cervical sofrerem tanto por hipermobilidade enquanto a gente está tão preso em outras regiões. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode liberar essa torácica e como a gente pode liberar essa região pélvica para que elas não joguem tanta compensação e tanto estresse de movimento na lombar e na cervical, certo? Então, bem, o que acontece também quando a gente não tem uma boa distribuição de movimento? Quando nossa coluna, quando a gente vai perdendo a liberdade de movimento nessa coluna, nossas vértebras vão ficando mais achatadas, mais presas uma na outra, prendendo todas as estruturas, limitando todas as estruturas adjacentes a elas, como discos, como ligamentos, como músculos. E aí a gente começa a ter força de cisalhamento, que é uma força de pressão nos movimentos, que o movimento não está livre, não está disponível. E essas vértebras começam a sofrer essas forças de cisalhamento, que é o que vão gerar as lesões. Vão gerar as hérnias de disco, vão gerar os processos degenerativos, vão gerar as listeses. E isso é o que vai fazer a gente sofrer depois. Então a gente precisa de uma liberdade de movimento. Essas vértebras precisam estar com a liberdade uma por uma entre uma vértebra e outra,
gente precisa ter liberdade de movimento para poder prevenir e até tratar lesões que já possam existir, mas dar liberdade de movimento para que não exista tanta pressão, tanta limitação com essas forças de cisalhamento, certo? E qual é o primeiro segredo? O principal, que você já pode fazer agora aí no seu lugar. Chama-se alongamento axial. É algo que a gente usa muito no Pilates. É um dos princípios criados por Joseph Pilates, mas que várias outras técnicas, várias outras modalidades de movimento e de terapias relacionadas ao movimento trazem isso, pelos benefícios dessa simples organização. O que é esse alongamento axial? É a gente pensar em se manter sempre grande, tá? E não deixar nossa coluna achatar e perder espaço. E como é que a gente vai fazer isso, Sinara? Você vai se imaginar dentro de um espaço, dentro de uma grande bolha, vamos dizer assim. E você precisa ocupar todos os espaços dessa grande bolha. Sua cabeça tem que estar no topo da grande bolha, enquanto seus isquios, enquanto você está sentado, a gente considera os isquios, que são os ossinhos do bumbum da gente, um de cada lado, que já vou mostrar para vocês. Mas nossa cabeça tem que estar tocando lá em cima dessa grande bolha, enquanto nossos isquios estão tocando embaixo. E os nossos ombros possivelmente não vão estar, porque a bolha, o redondo não permite, mas eles querem se ampliar, eles querem chegar longe. Se a gente possivelmente esticar os braços, esses braços vão chegar nas laterais dessa grande bolha e a gente já ganha espaço. Um dos grandes segredos para a gente ter qualidade articular, qualidade de movimento do corpo da gente como um todo é ter liberdade nas articulações. A gente vai perdendo a liberdade de movimento nas articulações. Hoje eu estou falando da coluna, mas isso vale para o corpo todo. Nosso joelho, nosso quadril vão ficando impactados porque a gente vai se achatando, a gente vai permitindo que o corpo da gente vai perdendo espaço durante a vida. E esse é um dos grandes segredos que você pode ter para poder ter espaço no seu corpo, adquirindo conforto, adquirindo liberdade em todas as suas articulações. Eu estou falando da coluna, mas só essa correção, essa pequena correção vai te dar liberdade nos ombros. Se você estiver em pé, vai te dar liberdade nos joelhos também, se você se manter grande, tá? Eu falei no exemplo sentado. Estou na grande bolha, estou sentada, topo da cabeça lá em cima e os isquios embaixo numa atitude de crescimento. Os isquios me empurram para o chão, me afundam, me aterrissam no chão e minha cabeça chega lá no topo dessa grande bolha, certo? Mas se eu estiver em pé, meus pés que vão fazer essa função, meus pés vão enraizar, vão criar raízes no chão, vão estar presos, bem fixos no chão, enquanto minha cabeça cresce no alto e eu ganho essa organização, eu ganho esse alongamento axial, adquirindo liberdade em todas as minhas articulações. E aí, tá, falei numa posição estática, né? Eu falei não tá parado nessa posição. E para se mover, Sinara, você disse que ia dar o segredo de se mover. Você vai se mover pensando em estar na grande bolha o tempo todo. Exemplo, se você for curvar, tipo, a gente tem alguns exercícios aqui no Pilates ou na academia mesmo, que a gente tem que curvar o corpo. E aí a gente vai curvar o corpo, a gente já se achata, né? A gente perde espaço. Parece que tem um peso na cabeça da gente e tem que ser exatamente o contrário. Você vai imaginar que tem um balão de gás hélio amarradinho no topinho de sua cabeça aqui, ó. Bem aqui, tá? E esse é uma cordinha que tá com um balão de gás hélio lá em cima. E esse gás, meu corpo é tão leve que um balão é suficiente para me trazer em cima. É isso, é essa sensação que a gente precisa ter no corpo da gente, não de peso. E aí esse balão faz essa atitude de crescimento, expande o corpo da gente e ele vai estar me levando para todos os lados. Se eu quiser inclinar para um lado, eu vou com esse balão me levando para a lateral, eu não vou assim. Percebem a diferença? Eu me ponho na atitude de crescimento, eu ganho espaço do corpo e vou levando. E para onde minha cabeça for, para onde meu movimento for, eu vou pensando em estar grande. E eu me movo, eu permito movimento no meu
corpo, mas sempre pensando em estar grande, sempre pensando em estar livre e não estar achatado. Olha que diferença mínima. Só em ver, se eu não estivesse falando nada, você estivesse só vendo, qual é a sensação que você tem aí no seu lugar? Em me ver movendo assim e me ver movendo assim. É completamente diferente, principalmente quando a gente sente no corpo. Então depois faz o teste e me conta, tá? Bem, essa é a primeira coisa que você pode fazer para ter uma boa distribuição do movimento, para ter uma coluna livre de lesões e uma coluna que se move sem tanta pressão, sem tantas compensações. É o primeiro, é o básico e é o que vai te levar para o dia a dia, tá certo? Mas eu vou mostrar alguns exercícios localizados, poderíamos dizer assim, que vai te mostrar algumas coisinhas que você pode fazer para dar liberdades menores, como da torácica e da região pélvica que eu já falei, que é importante, certo? Mas esse, assim, é o principal. Se você levar isso da live de hoje, pra mim, você já ganhou muita coisa, tá? É estar grande, se mover grande o tempo todo, tá? Bem, a partir disso, a partir dessa organização, a gente vai tanto sair de prevenir lesões, dores, lesões e acometimentos agudos, como a gente também tem possibilidade de sair de dores crônicas, de quadros crônicos, a partir dessa liberdade de movimento e dessa boa distribuição de movimento que a gente pode dar para a coluna da gente, tá bom? Agora eu vou demonstrar alguns exercícios localizados que podem dar liberdade para a região torácica, para a região pélvica, que são aquelas que a gente já falou, que normalmente geram maior restrição, ficam mais presas e fazendo com que a gente perca essa boa distribuição de movimento da coluna. A gente fica com os movimentos mal distribuídos a partir disso daí, tá? Vou começar pela pelvis. Bem, deixa eu pegar uma coisa para prender meu cabelo. Seguinte. A gente alonga muito, a gente está acostumado a alongar muito a parte posterior, né? Glúteo, a parte posterior da coxa. A gente até alonga a coxa mesmo, mas a parte anterior do quadril normalmente é negligenciada e ela é altamente importante para dar uma liberdade, para deixar a nossa lombar dentro do que ela precisa mover sem excesso, certo? Bem, um pé à frente, outro pé atrás, quadril encaixado, tá? O que é um quadril encaixado? Eu gosto de chamar, meus alunos sabem, dos faróis dianteiros. A gente tem duas pontinhas ósseas aqui na frente, certo? Se você passar a mão, você vai sentir duas extremidades, duas proeminênciazinhas ósseas aqui na frente, e que elas precisam, eu chamo de farol dianteiro, elas precisam estar iluminando aqui, nossa parede aqui na frente, e não estarem escondidas. Então a gente vai abrir, vai deixar à mostra essas pontinhas ósseas, tá? Um pé à frente, a gente vai alongar primeiro, eu tô com minha perna direita à frente e vou alongar a esquerda, tá? Meu farol tá apontando pra frente, ele não tá escondido, é importante que esse ângulo não esteja aqui, a gente vai desmanchar esse ângulo, abrindo esse farol aqui à frente, e a gente vai pesar essa perna pra frente, sentindo alongar essa parte anterior da coxa, tá? De preferência, não deixem esse pé muito atrás, tá? Não é isso. Não para esse movimento, existe uma opção para outra coisa, mas não é isso. Não é isso, o joelhão passando para frente. Põe o pé mais à frente e a intenção é essa aqui, tá? Vai ter pessoas que nessa posição, além de sentir aqui, vai sentir o posterior dessa outra perna também, que também a gente está trabalhando, mas de uma forma indireta. Mas vai ter gente que vai sentir até que esse posterior vai sentir mais do que o anterior, porque é uma necessidade dessa pessoa, uma limitação maior dessa pessoa, o posterior da perna que está na frente, do que a região anterior da perna que está atrás. Excelente movimento, excelente exercício. Se você fizer ele sempre, você vai sentir um conforto muito grande
na sua coluna lombar especificamente, tá bom? Vamos agora, deixa eu mostrar outro aqui, aproveitar essa posição. Não é bem outro, é uma variação desse, tá? E que a gente pode intensificar esse daqui que a gente tá fazendo com esse que eu vou mostrar agora. Se você sentir desconforto no joelho, você pode pegar uma almofada, um travesseiro, se não tiver. Vou pegar uma almofadinha aqui do estúdio, mas poderia ser uma almofada de sofá mesmo, tá? Trouxe o corpo pra frente e puxou a perna atrás. Aí a gente vai intensificar e vai trazer mais alongamento para quadríceps também, tá? Mas vai gerar ainda mais uma abertura de quadril. Isso aqui é excelente, excelente. Tanto para a saúde da nossa perna, do joelho, como para quadril e, consequentemente, coluna, tá? Posteriores. Bem simples, esse deve ser conhecido de todo mundo, mas é bom a gente falar e lembrar. Deitou, cruza uma perna em cima da outra, mantém o peso do sacro colado no chão e traz a perna, tá? A gente vai sentir alongando a posterior dessa perna. Não é para levantar o bumbum do chão não, tá? Mantém o bumbum no chão. E o cotovelo da perna que está dobrada, no caso a minha direita, essa daqui, ele vai empurrar a perna no sentido contrário, aumentando o alongamento aqui da posterior do glúteo. Esse é um bem simples, eu não vou mostrar nenhum muito difícil não, vou mostrar os mais simples, que todo mundo possa fazer, tá bom? São alongamentos que vão estar liberando a região pélvica, diminuindo a sobrecarga na região lombar, tá? Outro que eu gosto bastante, esse não é alongamento, esse é mais uma questão de mobilidade, tá? De quadril. Você vai deitar, cruzar as mãos atrás da nuca, manter esses cotovelos bem abertos, bem firmes no chão e vai deixar as pernas caírem para um lado e para o outro, sem levantar o cotovelo. Aqui a gente já está dando uma liberada na tóraco-lombar também, na face tóraco-lombar, mas com a ênfase de movimento quadril, tá? Bem simples, bem gostosinho, que todo mundo pode fazer. Tem vários outros, mas esses são uns básicos que você pode estar fazendo todo dia já vai te dar um conforto muito grande. Agora a gente vai para a região torácica, tá? Um dos meus queridinhos também. Deitar de lado. Uma perna em cima da outra, tá? Numa posição de cadeira, 90 graus de joelho, 90 graus de quadril. Os cotovelos, as mãos entrelaçadas atrás da nuca. E a gente vai pensar em girar esse cotovelo para cima, mostrando o peito para o teto. Sem tirar a perna do lugar, mantendo uma perna em cima da outra. Gira e volta. Tá? Esse a gente está ganhando mobilidade na coluna. Torácica. Faz cerca de 10 repetições de cada um desses que eu estou mostrando, tá certo? Outro que eu gosto muito, a gente vai ficar parado, de joelhos e colocar a mão, ó, bem longe, certo? Tenta manter o quadril em cima do joelho, tá? Vai aumentar a intensidade do alongamento. Se ele for para trás, tá, tudo bem, ainda vai estar alongando, mas se conseguir manter o quadril em cima do joelho, melhor. Leva a mão bem na frente e pense em trazer o peito para o chão. Não chega, começa pela cabeça, chega a testa. E aos pouquinhos vai deixando de ceder, vai deixando esse peito chegar mais no chão. A gente vai ganhar uma liberdade grande nessa região de ombros, consequentemente torácica. Outro que eu amo, a gente vai cruzar as pernas. Vou mostrar da variação mais simples. Tem outras variações dele, mas eu vou mostrar o mais simples para vocês não terem desculpa de fazer em casa, tá? Perna cruzada, mão esquerda me apoiou do lado e a mão direita vai querer passar aqui por baixo, como se quiser chegar lá na parede e pegar algo lá atrás.
E quando subir, agora ela vem no sentido contrário. Mantém esse braço fixo, ó, eu estou girando o peito. Lembra do alongamento axial. Lembra que tem um balão de gás hélio chamando a gente para cima. Não é isso. Olha a diferença. Cresci e fui. Tá. 3 vezes, enrolei. Abri. 1, 2, 3, enrolei. E enrolei sem achatar. Tô grande, certo? Se mantém grande o tempo todo. Faz cerca de 10 repetições para cada lado. 2, 3, enrolou. 1, 2, 3, enrolou. Uma coisa importante de vocês entenderem um bom alinhamento da coluna é sentar em cima dos isquios, tá? Deixa eu mostrar. Nesse movimento que a gente tava, é imprescindível isso daí. Ó, esse exemplo. A primeira figura, o rapaz está sentado em cima dos sacros, o isquio dele foi para frente. É quando a gente senta e a gente dá essa quebradinha. E aí, ó, eu tô balançando aqui, eu não tô sentindo nenhum dos dois ossinhos. A gente tem que estar em cima de cada pontinha óssea que tem em cada um dos bumbuns, do lado do bumbum da gente, que é estar sentado em cima da pelve, como o rapaz da segunda figura. Quando a gente balança e sente uma pontinha óssea de cada lado, é sinal que a gente sentou em cima dos isquios da gente e automaticamente nossa coluna vem para o eixo. Se a gente sai dos isquios, arredonda e senta em cima do sacro, não tem cristão, não tem milagre, não tem quem faça essa coluna vir para o eixo dela. Porque a gente já começou com o alicerce errado, a base está errada. A gente não está sentado em cima da base, a gente já tirou, é como se a gente tivesse tirado o pé da gente e cai a coluna todinha. Outra imagem que eu gosto, para mostrar para vocês, é essa, ó. Só para vocês visualizarem, sentirem aí. Quando eu digo, tem um ossinho em cada ladinho, em cada banda aí do bumbum. É essa pontinha azul que tá aí. Esses são os isquios, certo? Então, eles, quando você está sentado, eles são seus pés. Eles precisam estar enraizados para você poder ter essa sequência de bom posicionamento da coluna. Tá bom? Então, nesse último exercício que eu estava mostrando, eu estava sentindo muito. Ó, estou bem sentada em cima dos isquios. E aí eu vou movendo, minha coluna tem liberdade de mover. Se eu estou sentada em cima do sacro, não tem quem me faça levar o braço lá atrás. Não dá. Você vai testar aí. E vê se você consegue ter um bom alongamento axial e uma boa organização se você está fora dos isquios. Senta em cima dos isquios e toda a coluna automaticamente tem uma liberdade de mover. Sinal não consigo. É sinal que existe uma limitação na tua região de quadril. Você precisa alongar ainda mais o quadril, você precisa liberar muito a musculatura posterior, interna, para poder você se sentir livre para fazer esse movimento. Mas se você não consegue do jeito nenhum, você adapta. Você pega uma pilha de livros, eu estou procurando aqui minha adaptação, mas ela está do outro lado. É uma caixinha que eu tenho, mas você pode pegar uma pilha de livros, um livro mais grosso, coloque e sente em cima, porque aí já vai lhe ajudar nessa limitação muscular que existe aí. Você vai sentando, vai começando a adaptar, aos pouquinhos você vai diminuindo a pilha de livros, você vai aumentando o desafio quando você perceber que consegue e vai sentando mais no chão, dando liberdade de movimento à coluna, tá bom? Bem, de exercício era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou abrir os comentários. Se alguém tiver alguma dúvida ou se fez aí alguma coisa, se sentiu, deixou de sentir e queira pontuar,
me diz. Bem simples, gente. É uma coisa para vocês visualizarem e sentirem. Assim, é uma coisa super básica, super simples. Dar espaço à coluna. Dar espaço para essa coluna se mover, para esse corpo se mover, para ele não se mover achatado. Quando a gente está achatado, a gente já perde muito do que a gente pode ter aí de qualidade e de movimento e provoca muita lesão pela força de cisalhamento que eu falei para vocês. Me incomoda muito quando eu vejo uma pessoa assim, ó, limitada, presa, com o movimento retido. Quando é uma pessoa que já viveu desse jeito, né? Quando já está numa fase adulta, mais velha, aí a gente vê que isso está bem marcado, né? O corpo já tá, é como se já tivesse carimbado no corpo da pessoa essa coisa de estar preso, de estar limitado. Mas não é por isso que essa pessoa vai viver assim eternamente. É só começar. Se começar a pensar nisso, se começar a se posicionar, se começar a se mover com essa intenção, o corpo vai começando a ganhar. Nosso corpo tem uma capacidade de aprender, de se modificar, que é linda. Só precisa a gente estimular. Ele tem uma capacidade de plasticidade, né? E só precisa a gente se mover, a gente se entregar, a gente ter maior percepção de movimento para poder fazer com que isso aconteça. E a gente adquira bons movimentos e um corpo saudável. Tá bom? Um beijo grande, obrigada a todos que estiveram aqui. Semana que vem estaremos de novo, a terça-feira, às 19h19. Vamos falar sobre tensões, origem das tensões, como é que as tensões acontecem, qual é a origem delas e o que fazer para aliviar isso daí, para evitar que elas apareçam. Por nada, meu amor. Espero que você goste, aplique no seu dia a dia e já comece a sentir diferença aí na sua qualidade de vida, tá bom? Beijo grande. Espero vocês semana que vem. Tchau, tchau.